Meu, acabou a minha memória. Então, olha só, segunda parte do vídeo, eu tive que picar ele agora, então. Eu estava dizendo que em algumas situações a União pode delegar a capacidade arrecadatória do ITR para os municípios, tá bom? A gente vai ver isso com mais detalhe mais para frente. Então, além desses que eu já falei, tem o imposto sobre grandes fortunas, que se fala tanto, mas ninguém tem coragem suficiente para instituir. E a gente arrecadaria muito mais que algumas reformas que são propostas pelo governo, né? A gente já estudou isso também. A gente tem os impostos nos territórios federais, quando a gente tiver território federal, quem cobra é a União, e a gente tem os impostos extraordinários. Imposto extraordinário é aquele cobrado em caso de guerra externa ou na sua iminência, tá? Então ele repete um outro imposto da União. E ele é sempre transitório, ele vai ser cobrado para financiar a guerra. Lembra que a gente viu, ó, meu cabelo, agora que eu vi. Lembra que a gente viu lá na história dos tributos, o tributo serve para financiar a guerra. Isso continua até hoje. Veja que milênios se passam e a gente continua repetindo umas fórmulas aí. Impostos extraordinários, então, servem para financiar uma guerra externa. Imagina que tem uma guerra civil no país. Questão que pode, né, você pode levantar aí. Imagina que o presidente está convocando todo mundo contra o Congresso, contra o Supremo. Imagina que essas pessoas se armam, aí outras pessoas de outro lado se armam para defender e vira uma guerra civil. Não vou cobrar imposto extraordinário, porque esse imposto vai para quem? A guerra já é desequilibrada quando eu tenho poderes brigando, né? Isso desequilibraria ainda mais. Então é só no caso de guerra externa, tá? Ainda sobre impostos, para a gente fechar essa ideia de impostos, essa ideia geral e introdutória sobre impostos, tem três coisinhas que eu queria falar com vocês que o artigo 145 traz lá nos seus parágrafos. Eu estou no 145 da Constituição, tá bom? Quando eu estou lendo aqui 145, quando eu falo de imposto, aí eu estou lendo 153 para ver as espécies de impostos da União, tá bom? Então, 145, 153 e o 154 que fala desses outros impostos que eu já comentei aqui também. Mas voltando lá no 145, nos parágrafos, tem três coisinhas que eu queria ressaltar com vocês. Ele diz lá que os impostos, sempre que possível, tem que ter caráter pessoal. Fala da pessoalidade dos impostos, ou seja, pessoal e não real. A gente tem um monte de imposto real, a gente já falou aqui, já deu exemplo inclusive, então não é uma regra, não é uma imposição, é uma norma de conteúdo programático, enfim, ela diz assim, ó, sempre que possível, né? Então, não faz mal quando não é, tá bom? Então tá tudo certo. Fala da capacidade contributiva, e aí eu queria que a gente ajustasse o nosso glossário tributário de novo, ó. Capacidade contributiva é a capacidade econômica, não é a capacidade financeira. Como assim, Cadu? Imagina você, ó, você tem uma tia-avó que você nem sabia que ela existia. Essa tia-avó, ela é milionária e ela tem uma mansão lá nos Jardins, aqui em São Paulo, e ela não teve herdeiros, não tem ninguém. Ela é uma tia-avó, então os irmãos já foram, todo mundo já foi, e por alguma coincidência do destino, você tem o mesmo nome que ela. Você tem um nome igual dela, pelo menos parte do seu nome é igual dela. E ela sabe disso, e aí ela fala, vou deixar esta mansão. Ela não deixa tudo para você, mas ela deixa aquela mansão para você. A mansão vale 12 milhões de reais. 12 milhões de reais e você herda essa mansão. Veja, você herdou essa mansão e você ganha um salário mínimo por mês. Você ganha R$1.000 por mês. E você herdou uma mansão de 12 milhões. Maravilha, né, gente? Oh, que delícia. Todo mundo gostaria de uma situação dessa. Mas você vai ter que pagar um tributo, um imposto propriamente, por causa dessa herança, que a gente vai falar daqui a pouquinho, porque a gente não falou ainda dos estaduais e dos municipais. Mas você vai pagar um imposto porque recebeu essa herança. Bom, porque você está na condição de herdeiro, né? Você vai ter que pagar o tributo, porque a lei considera que você tem capacidade contributiva, já que você se colocou na situação de contribuinte, uma vez que você é herdeiro. Então, não importa a sua capacidade financeira. Capacidade financeira é disponibilidade de recurso, tá? Capacidade contributiva é isso. Você consegue se colocar na situação de contribuinte, então você tem capacidade para contribuir. E é isso que o direito tributário vai considerar, beleza? Tá, continuando aqui, terceira observação é quanto à fiscalização. Então, a administração pública vai fiscalizar os impostos e a lei vai estabelecer os critérios para ela fazer isso. Lembra que as ações são vinculadas
e nem sempre ou raramente discricionárias dentro do direito tributário? Pois é assim que vai ser também com os impostos. Bom, a gente estava falando aqui dos impostos federais e a gente não falou, como eu disse para vocês, dos impostos municipais e dos estaduais, porque fiquei sem memória e aí acabei não concluindo esse pedacinho. Mas eu deixei para falar por último pelo seguinte: tem um monte de impostos federais. Vocês viram aí que eu falei 11 possibilidades, pelo menos. Pelo menos. Tem mais aí que a gente vai ver com um detalhamento da matéria para frente. Mas olha só, não vou decorar 11, mas eu vou decorar. Eu vou decorar porque facilita a minha vida. Então eu vou decorar os estaduais e os municipais. Por quê? Os municipais são 3, os estaduais são 3, né? Então fica fácil, né? Os distritais são repetição, tá bom? Dos outros tributos. Então, vai lá na Constituição agora, abre ela aí, no artigo 155, e vamos decorar esses 3 estaduais aí, ó. A gente tem o ITCMD, que é sobre heranças e doações. Então, imposto de transmissão causa mortes, a herança, né? Causa mortes. E doações. Então, recebeu uma doação, recebeu uma herança, ITCMD. A gente tem o IC